Oi, pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre essa obra aqui, As Portas da Percepção e Céu e Inferno, do Aldous Huxley. Na verdade, uma é complemento da outra, uma é continuação da outra. Por que que a gente escolheu esse tema? Primeiro porque essa obra é curiosa. O Huxley, ele relata como foi a experiência deles estando sob o efeito de uma substância alucinógena. Então, ele relata todas as suas percepções em relação a isso. E o segundo é porque esse livro deu origem ao nome da banda The Doors. Então, partiu a curiosidade para dar uma lidinha e saber o que, que o Jim Morrison achou para poder ter esse insight, né? Bem, o Huxley, ele é inglês, ele é autor da obra Admirável Mundo Novo, super famosa, inclusive, veio antes dessa, e ele tem mais de 5 indicações na época ao Prêmio Nobel de Literatura, não venceu nenhuma, mas indicações super válidas. Então, na obra 1, ele relata a experiência dele estando sob o efeito da droga, né, da substância alucinógena. E na obra 2, que seria Céu e Inferno, ele complementa com fundamentação teórica, com exemplos, e seria um ensaio complementar. E o que, que seria a mescalina? A mescalina é uma substância encontrada num cacto chamado peyote, originário do México, e tem relatos, inclusive, de tribos indígenas usando em cerimônias religiosas e rituais desde a época da colonização espanhola sobre o México, lá para 1500. Então, é bem antigo o conhecimento dessa substância. E qual é o efeito? O efeito, segundo Huxley, ela atinge um lado profundo da consciência, tal como a hipnose alcança. Então, você entra num novo mundo. Então, para o Huxley existe o velho mundo seria o mundo real e o novo mundo é o mundo que essa substância, ou também a hipnose, atingiria. Como ele vai narrando? Ele narra suas percepções sensoriais em relação à visão, à audição, às luzes, cores, noção de tempo e espaço, se passou muito tempo, se não passou, se ele tem essa noção, né? A coordenação motora, se alterou, se não alterou, a questão de memória, capacidade de armazenar, ou de pensar, ou de lembrar de fatos anteriores. Ele vai desmembrando tudo isso dentro de As Portas da Percepção. E no Céu e Inferno é mais sobre a temática do efeito positivo e do efeito negativo. Então, enquanto que é céu seria a sensação boa, a prazer, serenidade, o corpo não fazendo parte da mente, como se fosse uma experiência divina. E o inferno seria o efeito negativo, para indivíduos com predisposição que carregam já dentro de si raiva, medo, ansiedade, pensamentos negativos, falta de fé, não sei. E aí a sensação já não é mais leveza, já é mais de corpo pesado, pavor. Ele até compara a sensação ou a forma de ver de um esquizofrênico, no caso, que é um efeito visionário infernal. Então, o que eu queria deixar de reflexão na leitura do livro? Duas discussões que o Huxley levanta. Uma é que todo ser humano ele tem a necessidade de uma válvula de escape, para alcance da serenidade e fugir um pouco dos problemas, né? E da vida real e sair um pouco desse universo problemático. Então, o que muitos procuram? Música, um hobby, uma religião, um livro, praticar um esporte, mas tem alguns que precisam de um algo a mais, que são talvez esses tendenciosos a vícios, né? Então, ele acha que existe a necessidade de se criar, de se ter ou de se repensar em alguma substância que acalente essas pessoas que tem essa ânsia pelo algo mais e que não seja tão nociva à saúde ou que cause ônus ou danos para um próximo, porque o álcool causa, né? E o tabagismo também. Então, ele traz um pouquinho dessa reflexão, e é uma reflexão que ele fez lá para a década de 60, 50, 60, e que é um assunto super atual. E um outro ponto de vista que me chamou a atenção é que, como a experiência visionária dele foi bem enfatizando a parte do ver, né, do como ele via as coisas sobre o efeito da mescalina, ele entra numa discussão sobre a importância
de ter a comunicação dos seres humanos também através de imagens, de símbolos, e não somente, principalmente na época, da língua falada e de escritos, né, da língua escrita. Então, ele acha que precisa abrir um pouco isso e tomar cuidado com a maneira que você lida e recebe a palavra, para que você não fique refém disso e não acredite piamente em tudo que se lê e que se escuta por aí. Isso vem muito a calhar nos mundos de hoje por conta das fake news. Então, tá tão atual, né, hoje em dia. O Huxley, ele faleceu em 1963, ele descobriu um câncer 3 anos antes, em 1960, e ele projetou a morte para ser algo diferente, né? Pelo menos que ficasse memorável. Então, ele solicitou a sua esposa Laura que injetasse nele LSD. Então, ele fez a passagem sobre o efeito dessa substância. Só que não causou toda essa parte memorável que ele projetou, porque nesse mesmo dia faleceu o John Kennedy. No entanto, o presidente dos Estados Unidos na época. E aí abafou um pouquinho, acho que não foi bem do jeito que o Huxley projetou, mas com certeza amantes da literatura conhecem sua obra e conhecem e sabem de toda a sua história, não é? Sobre recomendar a obra é complicado, porque para mim, particularmente, foi uma leitura bastante intensa. Eu demorei para conseguir ter uma fluidez, eu confesso, principalmente em As Portas da Percepção. Depois que eu li Céu e Inferno, deu uma abertura um pouco maior, porque ele já não estava sob o efeito, então deu uma clareada um pouco na minha mente. Mas para quem tem um interesse e curiosidade de conhecer a obra do Huxley e que não tem problema em relação a essa temática, interessante. Mas não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que aceita a opinião, porque ele faz uma defesa, né? Ele desdobra aí uma defesa sobre o tema. Então, para quem não curte muito uma leitura mais pesada, é muita fundamentação teórica e muitas citações, então aí eu já não recomendaria. Mas é isso. Deixa aí o seu comentário, o que você achou, e até a próxima resenha. Tchau!